para você fazer um esporte, você precisa ter energia. Então eu precisava entender como a energia funcionava no meu corpo, sabe? Eu preciso entender quanto tempo a energia dura no meu sangue. Se eu venho aqui nesse podcast e eu preciso ter energia durante 2 horas, e a gente combinou de gravar 1h, eu levei 1h15 para chegar, eu não tive tempo nem de almoçar. Então eu preparei uma refeição pré-podcast que me dê energia durante o podcast inteiro. Se eu tivesse comido um doce ou algum carboidrato simples, cara, neste momento eu já ia estar com a energia baixa. Porque não ia ter nenhuma energia na minha corrente sanguínea. Nenhuma energia suficiente para me manter ativo, tá? Se a gente não tiver energia, a gente morre. Mas nenhuma energia para me manter ativo. Mas por que acontece mesmo? Lembra que eu falei que a gente tem 3 macronutrientes. Então veio energia, né? A gente tem 3 macronutrientes, certo? 2 deles são energia. O primeiro é uma energia rápida, que é o carboidrato. O segundo é energia lenta, que é a gordura. E o terceiro é a proteína. A proteína ela também vira energia, mas ela vira em menor quantidade, porque a função da proteína é construção de tecidos primariamente. Os tá? tijolinhos, né? O pessoal fala. Exatamente. Então, se eu comer um carboidrato, este carboidrato, ele mais ou menos, para o meu biotipo, tá? Para cada pessoa muda, mas mais ou menos em 45 minutos a 1 hora, ele já está na minha corrente sanguínea. Em mais ou menos 45 minutos, a insulina já foi na minha corrente sanguínea e já começou o processo de armazenamento. Ele está tirando da energia sanguínea. Então, se eu comi carboidrato, em aproximadamente 1h30, 2 horas, eu já não vou ter excesso de energia no meu organismo. Por outro lado, se eu me alimentar de uma energia que é mais lenta, que é a gordura, ela vai liberando no meu organismo aos poucos, ela não vai dar pico de energia. E conforme ela vai liberando aos poucos, eu não tenho um excesso de insulina para tirar isso do organismo. Então é como se eu estivesse continuamente recebendo energia ao longo do meu dia inteiro. Percebe? Então, por que o Bulletproof Coffee fez muito sucesso? Porque ele é uma fonte de energia lenta. Ele resolve 2 problemas, o Bulletproof Coffee. Primeiro, ele te dá um estimulante. A cafeína, ela tem um efeito sobre um neurotransmissor que chama-se adenosina. A adenosina, ela é responsável por nos relaxar, nos sinalizar de que é o momento de descansar. E quando ela começa a fazer o trabalho dela, um dos hormônios, um outro neurotransmissor que libera é a GABA. GABA é um suplemento que a galera toma para dormir. Então ele é responsável por sinalizar e falar assim, ó, agora você está cansado, GABA começa a entrar em ação e você fala, chegou a hora de dormir, você dorme. Então quando você toma o café, ele anula a adenosina, o receptor. E aí você fica ativo. Você não tem mais o efeito de letargia que a gente tem. Então ele te dá energia. Só que, ao te dar energia, ele vai te aumentar a pressão sanguínea, vai começar a circular seu sangue e você precisa de uma fonte energética. Se você botasse carboidrato, ia acontecer o que eu te contei. Então o que eles colocam? Eles colocam gordura animal, que é a manteiga, ou manteiga ghee, que é vegetal, e eles colocam óleo de coco, que é o MCT, que é um óleo, uma gordura, saca? O que eu já sou um cara que eu gosto mais das fontes de alimentação naturais. Especialmente animais, fontes de gordura animal. Então eu gosto de manteiga, eu gosto de bacon, eu gosto de ovos. Então minha refeição hoje foram 4 ovos, 4 bacons. Porque eu sabia que eu ia me alimentar mais tarde. Então eu fiz uma refeição pré-treino, treinei, fiz toda... Oi? Sua refeição pré-treino foi o quê? Minha refeição pré-treino foi um shake com 210 ml de leite. Eu adoro leite, tem um monte de gente que recrimina leite, tem problema leite mesmo, mas eu gosto. 200 ml de leite, uma dose de whey e uma banana. Esse foi meu pré-treino. E com isso eu fui treinar. Isso me dá energia suficiente para estar na corrente sanguínea enquanto eu estou treinando. Às vezes nem dá tempo, tá? Porque, como eu te falei, leva 45 minutos, 1 hora para entrar na corrente sanguínea. Porém,
eu me alimentei bem e o suficiente para fazer estoque de energia para o meu treino da manhã. Então, o jantar para quem treina de manhã cedo é super importante. Então, toda vez que eu vou treinar bem de manhã cedo, eu sei que mais importante do que o meu café da manhã é o meu jantar. Porque às vezes eu nem consigo me beneficiar do meu café da manhã durante o treino, se eu acordo próximo do meu horário de treino. Se eu acordo mais cedo, aí sim. Aí eu consigo fazer o cálculo certinho, para na hora que eu estiver treinando, eu tá tendo o pico de energia, esse pico de energia sustentar o meu treino, sabe? Aí eu saio do meu treino, faço minha rotina de entrada ali do meu dia, e aí começo a trabalhar, na hora que deu o horário de vir para cá, aí eu comi 4 bacons, 4 ovos. Uma fonte de proteína e uma fonte de gordura, 0 carboidrato. Cara, que interessante. Isso é o que eu tô tentando aprender agora. Eu tô tentando regular a energia do corpo mesmo, sabe? Porque eu não tava entendendo, porque às vezes tem dias que eu tô focado, tô bem aqui no podcast, tem dias que, como eu faço sempre de tarde, tem dias que eu não consigo pensar direito, sabe? Aí, essa semana mesmo eu comecei a não ter medo da gordura, então eu amo bacon também. Ovos, porra, manteiga também sou eu amo carne, coisas assim, sabe? Carboidrato eu não piro muito, mas eu comia. Então eu comia pão com ovo, tá ligado? E aí, aí no almoço ia lá, metia arroz normal e tal, não sei o quê. Agora não, agora eu tô tentando colocar mais gordura no corpo, sabe? Porque eu vi um podcast esses dias lá da Glucose Goddess. Já viu essa mina? Não conheço. Ela lançou 2 livros só sobre glicose, insulina, sobre Legal. energia. Massa. E aí eu vi um podcast, só o comecinho eu já pisquei, mas agora eu entendi melhor ainda. Massa. Interessante, cara. Ajuda demais, né, cara? Você vai dar uma palestra, você não pode estar com energia baixa. Você vai dar um treinamento o dia inteiro, cara. Às vezes eu dou treinamento 8 horas, 9 horas num dia. Às vezes mais, né? Você tem que estar com energia alta e você precisa saber manipular isso, né?